Nós vamos completar o cálculo dos tubulões. O que falta para completar o cálculo dos tubulões? Falta o diâmetro da base, que é vital no projeto e é a causa dos problemas. Além do erro na sondagem, na profundidade, o diâmetro da base é importantíssimo, porque vem da pressão admissível. Lembram-se, pressão admissível é aquela que não vai levar a obra à ruptura e nem a recalques que a estrutura não pode suportar. Então, até hoje, a pressão admissível é calculada em função da tensão de ruptura. Calcula-se a tensão de ruptura, que é mais fácil de calcular. E se utiliza a tensão admissível, sendo a tensão de ruptura dividido por um coeficiente de segurança 2 ou 3, dependendo da fundação. Mas, a partir do mês que vem, eu estou mudando nos meus projetos o conceito universal do que é tensão admissível. Ora, lembram-se do recalque distorcional? Sim, que é o recalque diferencial dividido pelo vão L. A experiência mundial mostra que 1/300 do vão, que é o recalque distorcional, 1 centímetro para 300 centímetros, toda estrutura média, nada de estrutura especial. Estrutura de concreto com painéis de alvenaria ou estrutura de aço com painéis de alvenaria, suporta bem um recalque diferencial de 1/300. Então, eu vou procurar amarrar a tensão admissível como sendo aquela que leva um recalque de, no máximo, 1/300 do vão. Se der a sorte da obra recalcar por igual, fica mais amigável, porque o diferencial diminui e diminui o distorcional. Então, eu estou trabalhando nisso, possivelmente a gente vai ter novidades. No lugar de calcular a tensão de ruptura, eu vou calcular o recalque de tal forma, ou uma tensão que leva a essa pressão aqui máxima. Muito bem. Então, trabalhando já também no projeto de curso, que é um projeto real de tubulões, vamos começar preenchendo o box de legenda. Vou repetir para aqueles que chegaram um pouco depois do início da aula. Esse bloco de legenda é por cores para facilitar, tanto no escritório como na obra, o controle da obra. E essas cores é mais ou menos universal. Ou seja, você vai pintar o projeto que vai ficar na parede do escritório e da obra de vermelho, o primeiro quadrante, aquele que você liberou para executar o fuste. Lembra que o cálculo do fuste é muito simples. Depende só da tensão do concreto. Alguém, por gentileza, verifica para mim qual é esse valor, que é 0,785 vezes 500. Se não me engano, é 392,5. Pronto. Então, você já tem a sua carga, só dividir por isso, extrair a raiz quadrada, ter um diâmetro do fuste. Então, é fácil, é só desenhar as bolinhas no projeto. É também comum a bolinha do fuste ser mais grossa, mais marcada, tá certo? Mais negrita. A base pode ser tracejada ou um traço mais fino. Então, dependendo da sua autorização, pinta de vermelho, pode começar a abrir os fustes. Muito bem, uma vez aberto o fuste, recomendo mais uma vez. Comece por tubulões pesquisa. O que é o tubulão pesquisa? Escolha um tubulão próximo do furo de sondagem. Se a obra tem 4 furos de sondagem, faça 4 pesquisas. Mas
uma recomendação extremamente saudável é escavar um pouco além da profundidade prevista pela sondagem e pelo cálculo do projeto. Vamos supor que a sua base tivesse 3 metros. É muito recomendável e saudável que você escave 6 metros abaixo, 2 vezes o diâmetro da base. E entra debaixo do terreno que vai sustentar a sua base e verifica se ele realmente é todo bom ou não. Isso dá ao tubulão uma força de segurança muito grande. Tanto é que, eu já disse aqui, nós já executamos mais de 40 mil tubulões sem nenhum único problema. Porque, além disso, o tubulão a gente limpa bem a base, né? Então, não há aquela possibilidade do recalque imediato por compressão de sujeira, porque eu limpo. Inclusive, existe uma recomendação. Se você abre um tubulão hoje, chove, ou leva uns 4 ou 5 dias para concretar, avisa o seu cliente, peça para mim descer, ou mande alguém descer e rapar a base, deixa limpinha, porque com a chuva ela amolece e com o tempo ela fofa. Vai dar um recalque imediato, por compressão de sujeira, desagradável. Pois não. Então, ele pergunta, qual é seu nome? O Marcos pergunta sobre essa profundidade da pesquisa. Ora, você no projeto definiu a profundidade Z da fundação. Todos aqueles critérios, terreno com SPT de preferência acima de 20, coesivo, sem água, não tão profundo, até 25 metros dá para fazer bem, na mão. Na máquina, talvez até 30. Na mão, até 40, se for o caso. Então, se no projeto tiver previsto, por exemplo, uma base de largura B, vamos supor 3 metros, o ideal é descer abaixo dessa base 2 vezes B. Porque o fenômeno de ruptura acontece daqui embaixo. Se tiver que dar um azar, que isso é uma catástrofe, um solo rompendo debaixo de um tubulão é muito ruim. Então, mas em geral ela acontece numa profundidade B abaixo. Então, esse solo que está aqui é o responsável pela resistência. O recalque não, o recalque vai um pouco mais longe. O bulbo de pressão, que sobrecarrega o solo e faz ele recalcar, às vezes chega a 4 vezes o diâmetro da base. Muito bem. Mas como nós calculamos para romper num terreno bom, que não vai ter nenhum terreno mole abaixo da minha obra, usando o coeficiente de segurança 3, eu posso afirmar, não vai nem romper, quer dizer, o solo não vai trincar, e esse tubulão não vai afundar rapidamente no chão, e nem recalcar mais do que as estruturas suportam. Muito bem, então, autorizado, você libera o fuste para a base. Você desce dentro dos fustes e checa se está todo bom e se o terreno é aquele que você tinha projetado. Nós temos instrumentos que eu vou trazer na próxima aula, que é o Torvene, que mede a resistência ao cisalhamento, e parece um negócio assim parecido com o esclerômetro, que é o Pocket Penetrometer, que é um penetrômetro de bolso. Mas é muito recomendável usar um estiletezinho com ferro de meia polegada, bem esmerilhado na ponta para ficar chatinho. E normalmente uma força de um homem médio não deve entrar mais do que 4 centímetros. Então, a gente vem espetando o fuste, nunca a base, porque a base está pisoada, para se ter uma ideia da resistência. Feito isso, você autoriza a concretar a base, pinta de verde. Então aqui já tinha a abertura de fuste vermelho, azul liberado para abrir base, agora checou, assine, tá? É comum haver erro de liberação. Então assine a plantinha além de pintar.
aí autoriza para concretar e fica prontinha a obra, pintando o quadrante de amarelo. Então, não precisa estar perguntando muito. Chegou na obra, viu lá, está tudo pintadinho, fica muito bom. É uma demonstração de controle muito boa. Muito bem, o segundo box do projeto são as instruções de calcanhar ou rodapé, etc. Muito bem. No projeto, o segundo box que está aí é destinado a especificar o calcanhar ou rodapé. Calcanhar ou rodapé é esse pedacinho quase vertical aqui do tubulão. Ele precisa existir, porque nenhuma fundação pode ser chanfrada a zero, ou seja, bicuda, porque o concreto pode não encher a ponta. Imagine, eu tenho tubulões de 6, 7 metros, se eu não fizer um calcanharzinho, o concreto não chega lá no fim. Se eu perder meio metro num anel de 6 metros de diâmetro, eu vou diminuir a área. Diminuindo a área, aumenta a pressão. Aumentando a pressão, recalca. Então, isso é muito importante. Agora, lembra-se do que eu sempre digo. Sejam fiscais maduros. Se você for um dia fiscalizar uma obra, esse rodapé não precisa de precisão centimétrica, não precisa estar em pezinho. Basta ter um calcanharzinho para o concreto chegar lá. Então, nada de exigência imatura, tá certo? É só não colocar topógrafo para checar isso. Eu já fiz umas 2 ou 3 obras, uma eu me lembro bem, a do DENIT eram 800 tubulões, de 32 metros de profundidade, base de 4 metros. Então, um dos fiscais tinha 11 engenheiros fiscais. Um deles era topógrafo. Então, ele descia com esquadro, não sei o que lá, e botava lá embaixo. Foi difícil convencer o rapaz que aquilo era uma tremenda bobagem. Tá bom? Então, hajam com maturidade. Não precisa ser isso em pé, nem errar 5, 3 centímetros, faz diferença. Tanto é que a norma diz o seguinte, olha, calcanhar em qualquer situação, 20 centímetros. Esqueceu ou não tem uma tabelinha, vai até, põe 20 centímetros. Que em certos casos é um exagero. Então, eu recomendo, por experiência profissional, sabendo que isso não é uma coisa tão importante, mas tem que existir, recomendo os seguintes valores. Até 150 toneladas, 10 centímetros, não precisa mais do que isso. De 150 a 300 toneladas, aí sim, 20. Ou podem usar 15 para economizar. Funciona do mesmo jeito, mesmo estando verticalzinho. De 300 a 500 toneladas, 20 centímetros. Maior do que 500 toneladas, 25 centímetros. Tubulões para 2.000 toneladas, 25 centímetros. A função única é acomodar o concreto. Por quê? Não se desce em base de tubulão para vibrar nem espalhar. Por quê? Usando o concreto com slump 6, ele normalmente cai no ângulo de 60 graus, que é o ângulo que a base tem. Ele enche. Uma base grande, igual essa, você pode parar temporariamente o concreto, esperar o vapor de cimento sair e desce o pessoal com enxada para espalhar, para garantir. Mas não há necessidade. Se usarmos ainda
um slump mais alto, tipo 12, com bomba ou não, aí mesmo é que não precisa espalhar. E a recomendação é sempre usar slump alto. O concreto com muita água, o que ele perde, Fábio? Eu vou comprar Isso. O que ele perde? Resistência. Então, eu compro um concreto de 20 MPa. Também, de novo, não sejam fiscais imaturos. Eu compro um concreto de 20 MPa e só preciso de 5 MPa. Eu compro um concreto de 20, lanço ele lá de cima. Não precisa de tremonha nem nada, a não ser que tenha esforço horizontal. Aí tem que ser armado, vibrado. Mas 99,9% de todas as fundações é só carga vertical centrada. Então, o ferro é só ancoragem, não precisa armar o tubulão. E o concreto é só 5 MPa. Pode cair terra, lama, pode cair na água, que ele dá 5 MPa. Porque quem vai dar problema é o solo. Portanto, nós usamos um concreto de 20 MPa e só quero 5. Eu prefiro um tubulão todo cheio do que um tubulão com falhas ou com nicho. Se tirar a água, o seu fiscal vai gostar do resultado do concreto. Puxa, o concreto é uma beleza, só que ele não vai encher bem. Então, quer uma recomendação? Slump 12, concreto molhadão, ele enche o tubulão legal, cai de 20 para 15 MPa e eu só preciso de 5. Das 700 obras que eu examinei, umas 400 eram em tubulões com problema de colegas, não sei, umas bobagens. Desses 400, somente 4 é que tinha falhas de concreto. O restante, as outras 396 patologias, eram falhas no solo, o solo colapsível que molhou, etc. Um desses casos é um edifício bem conhecido aqui da cidade. Imagina-se que o fiscal exigiu um concreto mais resistente lá em cima, no corpinho de prova. O que aconteceu? O concreto não tinha plasticidade suficiente para encher os tubulões. Então, ficou nicho aqui, ficou falha aqui, etc. E o concreto começou a esmagar. Como eu disse anteriormente, é muito raro ruptura por compressão. A gente chama compressão, mas é cisalhamento. Ela trinca, cisalhamento. A não ser num caso desse, que o concreto esmaga sem trincar, ele esfarela. Muito comum, por exemplo, em pilares que você concreta, e depois põe a forma do segundo andar, o marceneiro não deixa a janelinha para limpar, enche de serragem. O concreto do primeiro para o segundo andar, na cabeça do pilar, fica fraco. Ele rompe por compressão, ele esmaga. Aí a melhor solução é vir com argamassa de epóxi, que é epóxi com pó de quartzo, com a mão, envelopa o pilar e injeta a resina. Ele consolida aquela fratura toda fragmentada, se transforma numa massa muito mais resistente do que o concreto. Não, às vezes não precisa escorar, não precisa tirar. Se tirar e escorar, é melhor usar grouting. Mas a injeção de epóxi é muito boa. Muito bem, então, está aqui o calcanhar recomendado nos tubulões que vai subsidiar o seu projeto. Deixa eu ver se no projeto, com licença, tem alguma coisa com relação a... Muito bem. Você tem 3 boxes para desenhar o detalhe do tubulão. 3 boxes embaixo, que é um corte do tubulão. Não precisa. Vamos usar um último box para parâmetros. O último box dos 3 vai estar livre.
Então, vamos utilizar ele para parâmetros. São 3 boxes. Isso é para obra que tem 3 cortes de tubulão diferentes um dos outros. Então, aqui pode entrar, pode escrever aí, parâmetros. O primeiro e o mais importante é a resistência característica do concreto. Em estaca hélice e tubulão, não precisa passar de 20 MPa. Você vai precisar de 5 MPa em tubulões e em estaca hélice, no máximo 6, 6,5. Exagerou, você vai ter problema no fuste da estaca hélice. Lembram-se, a estaca hélice tem um problema congênito sério, que é colocar a ferragem. Se não colocar rápido, ela não desce, né, porque não é possível armar antes. Então, tira toda a hélice com concreto, ferragem rapidinho. Pois não. É o terceiro box. Então, o que nós vamos colocar aqui? O que eu quero de resistência? O que eu quero no projeto? Lembra-se que F é o antigo sigma, C concreto, D de design. É essa resistência do projeto. Design, em inglês, é projeto. 5 megapascal. Ou 50 quilos por centímetro quadrado. Slump. Às vezes, seu cliente vai assustar. Mas 12 é o ideal. Portanto, vai baixar a resistência, mas vai dar muito mais do que 5. Mesmo você lançando com o caminhão, o concreto bate na parede do solo e cai lá embaixo, um solo cimento vai dar muito mais de 5 MPa. Aço, só tem um hoje. E cobrimento do concreto. Alguém, por gentileza. Tudo que fica em contato com o solo, principalmente os solos vermelhos do Brasil, que é ácido, o pH desse solo é 4,3, no máximo 5. Qualquer barra de aço encostada, logo some, desaparece. Qual é o recobrimento de coisas enterradas, de peças enterradas? 5 centímetros. Hoje, com o aumento da vida útil das obras, está se exigindo cobrimento de 2,5 no concreto comum, né? Então, num tubulão de 60, que é o mínimo, o estribinho vai ter que ter 50, 5 centímetros de cobrimento. Terceira observação. Pilares da caixa de elevadores. Quando forem fazer os projetos da caixa de elevadores, em particular, nessa obra de vocês, nós temos uma caixa com 4 pilares em L. Me parece que as linhas de marcação ou de locação são tangentes a esse pilar. Muito bem. Primeira coisa a se fazer é mostrar para o engenheiro de obras, que só conhece, porque só tem essa planta, as linhas de marcação, que pilares de forma irregular, o centro de gravidade da carga tem que ser calculado aqui, olha, ele vem por aqui, cálculo do centro de massas.
Então, você calcula isso em primeiro lugar e põe o pontinho, que é o centro, e cotem isso daqui. Coloquem essa cota para, na obra, o pessoal poder executar o seu tubulão. Uma outra observação de cunho profissional. Procure não ficar copiando cota para enfeitar o projeto de fundações. A menos que nos AutoCADs já venha cotinha entre pilares e tal, como é esse caso do projeto. Mas não enfeite o projeto, por quê? A locação da obra tem que ser feita pelo engenheiro de obras. Quem discutiu a locação dos pilares foi o arquiteto com o calculista. Não tem nada que o fundação, o engenheiro geotécnico, intervir nisso aí. Isso gera erro. Se você quiser enfeitar seu projeto, transcrevendo cotas, some para ver se fecha. Mesmo vindo do calculista, você vai somar na obra, vai ver que é um percentual muito grande, não vai fechar essas cotas. Então, se você colocar todas as cotas no projeto de fundação, o engenheiro de obra e o mestre vai usar o seu projeto para alocar a obra, que fica muito mais fácil, porque ali tem tudo, tamanho de base e tal. Vai cometer um erro e você vai assumir uma responsabilidade que não te cabe. Então, locar a obra é pela prancha número 1, planta de locação e cargas. Nunca pelo projeto de fundações. Agora, se você, por uma questão de geometria, tirou o centro de gravidade da onde devia ser, tem que indicar para o calculista, ou para o executor, olha, você vai puxar aqui 30 centímetros por 30 e põe o pontinho lá. Tubulões de divisa também vai ser afastado para não invadir o vizinho. Você tem que cotar, porque isso não está no projeto. No caso de vocês, tem duas opções. Ou um tubulão central no centro de gravidade, que pode estar fora, o que não é muito bom, ou 4 tubulões. Então, nós já calculamos por 8 métodos consagrados a pressão admissível, chegamos a uma pressão média por aquele critério de filtrar a tensão por 2 médias, sendo a primeira média grossa, depois usamos um desvio padrão de 30%, fazemos a segunda média. Então, você já tem isso aí, uma facilidade. É só desenhar o fuste e sair desenhando as bases. Pois não. Qual é seu nome? Juliano pergunta qual é a distância mínima entre um tubulão e outro. Na realidade, teoricamente, não existe nada que te diga que você deve ter uma distância mínima. Em geral, nós deixamos 10 centímetros entre uma base e outra. Mas, se o terreno for ruim, a edificação muito pesada, o prédio muito alto, você precisar desse espaço, você necessitar dele, pode até encostar um tubulão no outro. Recomenda-se deixar pelo menos uma chapinha de isopor ou de madeirite entre as bases, para evitar que uma puxe a outra. Também é importante observar que aqui tem um bulbo de pressões. É aquele representativo. Qual é o bulbo de pressões representativo? É aquele cujos pontos levam a pressão correspondente a 1/10 da tensão geostática.
Lembram-se que se você aproximar muito uma fundação da outra, vai haver uma superposição. Então, essa aqui coloca um ΔI de uma tensão, aqui o outro vai colocar um ΔII. Isso nos cursos de geotecnia, vocês aprenderam a calcular distribuição de pressão em profundidade, método de Bucinski, Jimenez-Salas, Lowe, etc. Né? Steinbrenner, que é muito bom. Existe, entretanto, uma recomendação de código de obras. Então, se você tiver aqui uma divisa, a primeira coisa que você deve estar atento é deixar pelo menos 5 centímetros, na esperança de que, da mesma forma elegante, o seu vizinho também deixe 5. Aí fica 10. Segundo fato, nenhuma, com exceção da base, nenhuma superfície enterrada pode estar a menos de 50 centímetros da divisa. Varia um pouco nos estados brasileiros. Então, você vai fazer uma estaca, a geratriz dela, ou a superfície dela, tem que estar a 50 centímetros da divisa. O que significa dizer que nós vamos puxar os tubulões da divisa. Entendeu? Se por acaso as bases superporem, ou seja, se houver uma superposição de base, porque a pressão é baixa, e você precisou de bases muito grandes, baixou a pressão para não romper, uma possível saída é ovalizar as bases. O termo oval não é um termo correto, porque não se ovaliza nada no solo. A gente chama de oval, mas trata-se de uma falsa elipse. Uma falsa elipse nada mais é do que uma figura composta de 2 semicírculos e um retângulo. Então, o que a gente faz? Calcula como se fosse circular. Acha a pressão, como nesse caso, acho que foi 7 quilos e alguma coisa, por centímetro quadrado. Então, você tem a área circular. Faz a base com a mesma área. Então, o solo sente a mesma pressão. Não vai dar problema. Então, eu tenho a área circular, igualo com a área elíptica. O que é fácil, porque é só somar 2 semicírculos e um retângulo. Nós faremos um exemplo desse já já. Então, se houver superposição, é uma saída. Não havendo, deixe 10 centímetros. E também não é bom abrir 2 tubulões e não concretá-los. Abriu em concreta, porque pode haver um desabamento dessa cunha. Entendeu? Você tem, às vezes, bloco de 4 tubulões, faz um concreta, faz o adjacente e concreta. Nunca os 4 juntos, principalmente na época de chuva. Muito bem, nós na próxima aula prosseguimos com a análise do projeto. Vocês querendo já pode colocar os fustes menos nos tubulões de divisa. Pode colocar a base, já pode desenhar a base. E agora, então, nós vamos ver o que falta. O que falta para completar o nosso projeto de tubulões é a altura das bases. Cálculo da altura das bases. Então, para calcular a altura da base de um tubulão, eu vou partir de alguns parâmetros que eu já tenho. Diante do fuste, já calculei. É só dividir a carga pela tensão do concreto, eu tenho a área e daí o diâmetro. Da base também já calculamos. Já decidi qual foi a pressão
Divido a força pela pressão, tem área. Tendo área, eu tenho a base. O diâmetro da base, que a fórmula é similar à do fuste. É a carga do pilar, sem coeficiente de segurança nenhuma na carga, viu? O calculista já manda a carga com coeficiente de segurança, que multiplica π sobre 4 vezes a tensão admissível média, aquela calculada pela média de vários métodos. No caso do tubulão, ainda em abril de 2013, 8 métodos são consagrados. Muito bem, então eu tenho esses dois elementos já, fuste e base. Ora, a condicionante para dar estabilidade na base, para duas coisas. Para dar estabilidade da escavação e só ter carga de compressão aqui, de tal forma que eu não preciso armar tubulão com 60 graus, ou tubulão curto, que é uma fundação superficial, ou tubulão profundo, colocando 60 graus, não precisa de armar e vai dar segurança para esse teto não desabar. Na realidade, isso tem uma pequena tensão de tração mesmo, que vem essa carga concentrada, ela abre como se fosse uma treliça. Então, sobra entre as pernas da treliça uma tensão de tração. Mas o concreto tem uma área muito grande e ele resiste. Só o concreto resiste a essa traçãozinha. Então, mesmo que é chato você estar descendo ferro a 20 metros, armando lá embaixo, normalmente se usa 60 graus. Ora, essa base é um tronco de cone, dividido em duas partezinhas. A altura do tronco de cone e a altura do rodapé, que vai me dar a altura total da base procurada. Então, nós furamos o fuste até aqui, não abrimos a base para baixo, a gente alarga a base. Então, a política é alargar a base e não aprofundá-la. Se a base é muito alta, o operário coloca uma escadinha e começa a escavar a base de acordo com essa altura. É um tronco de cone. Ora, o que eu quero mesmo é calcular esse tronco de cone aqui, essa alturinha, a altura H. Se eu tenho o eixo do tubulão aqui, olha, eu conheço praticamente essa dimensão que eu gostaria de ter aqui, olha. Esse pedacinho aqui, até aqui. Que dimensão é essa? Vai ser a metade da base, que é esse pedaço todo aqui, a metade da base, menos a metade do fuste. Eu vou ter o cateto aqui desse triângulo. Menos. Conheço isso e conheço isso. Conheço base, conheço fuste. Portanto, tangente de 60 graus vai ser cateto oposto, que eu procuro, dividido por cateto adjacente, que é portanto, o tronco de cone vai ser 1,72 dividido por 2, 0,86, dividido já por 2, que dá base menos fuste. Em 1 minuto, se calcula a altura da base. Né? O que eu procuro é a altura do tronco de cone. Ora, 60 graus vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. O oposto eu procuro, o adjacente é a metade da base menos a metade do fuste, só sobra o cateto adjacente. Muito tranquilo. Portanto, a altura da base do tubulão vai ser o tronco de cone já calculado,
mas o calcanhar já tabelado. Não tem cálculo. É construtivo. Aí, então, eu tenho praticamente o projeto já pronto, né? Eu tenho base, tenho fuste, tenho altura, prontinho para executar. Já escolhi a profundidade segundo critérios. Já desci no fuste e mando alargar a base, já tem um diâmetro. E já tem a altura, é só concretar depois. Então, vamos completar aquele exercício prático. Qual era a carga do pilar que nós estávamos calculando? Quanto era? Oi. Não, é π sobre 4. Para quem vai trabalhar com áreas circulares, decore esse número. 3,1415 sobre 4 dá 0,875. Qual era a carga do projeto? 720 toneladas era a carga do tubulão. A tensão admissível média já calculada por 8 métodos deu 7, parece... 7,72 quilos por centímetro quadrado. Se eu for trabalhar em Pascal é 772, vamos trabalhar em toneladas metro, que dá 77,20 toneladas por metro quadrado. Segunda média, final. 7,16. Na realidade, essa fórmula que nós adotamos há muito tempo, de duas médias, o ideal era ter uma média ponderada. Aí, precisamos de pesquisadores ou de projetos finais para isso. Se alguém quiser trabalhar nisso, fale comigo. Porque a tensão média, na realidade, é tensão do método 1 vezes um fator de prova de carga, mais tensão média 2 vezes fator de prova de carga 2, mais etc, etc, até N resultados. Média ponderada dividido pela soma dos fatores. O que é isso? Nós temos que refinar. Ora, nós temos 8 métodos. O que precisa fazer agora, a segunda etapa, é um trabalho de pesquisa. Reunir as provas de carga existentes no mundo inteiro, na bibliografia. Tem a curva carga-recalque. Vou verificar qual é a carga de ruptura e achar a carga admissível, dividindo aquela curva real da obra, fazendo prova de carga até romper, divido por 3. Tem a carga admissível. Aí, tendo a carga admissível, se compara com os métodos. Em cada 10 grupos de prova de carga, a gente dá um peso. Quem acertou as 10, tem peso 10. Quem acertou 9, etc., vai caindo. Já que nós estamos saindo da formulação teórica, que ainda está em evolução, eu preciso ter sustentação jurídica. Eu já tenho a primeira parte, olha, peguei o resultado, ou tomei o resultado dos 8 escritórios mais consagrados do país. Achamos uma média de 7,16 quilos por centímetro quadrado. Mas ainda mais, aferi
cada autor ou cada pesquisador com resultado de obra. Vou descobrir ou vou ver quem é que fez prova de carga em tubulões. Lamentavelmente, não são muitos, né? Porque prova de carga para 720 toneladas teria que ser levada a pelo menos umas 1.200 a 1.500 toneladas. Isso não fica barato, é difícil de ancorar isso, mas vai ter. Então, aqueles que acertaram mais teriam maior peso, para a gente chegar numa média mais real. Aí sim, a segunda média faria um desvio padrão de 30%. Então, estou chamando pesquisadores para fazer um projeto final dos mais práticos possíveis, aplicado imediatamente. Publica-se o resultado, né, se discute tal em congresso, mas é a grande saída. Vai dar uma confiabilidade muito maior. Esse aqui acertou 5 provas, vai ter um peso 5, esse acertou 8, um peso 8, etc. Tá bom? Então, vamos lá. R$ 71,6. Lembrando-se que quilo por centímetro quadrado é maior do que tonelada por metro quadrado. É 10 vezes maior. Eu não sei qual é o número desse passo. Diâmetro da base. É o passo 5? Então, para esse solo nós chegamos, são 720 toneladas, chegamos a uma tensão admissível de 71,6, eu estou trabalhando em toneladas, né? Que me daria uma base de que diâmetro, por gentileza, 2 operadores aí? Redondo, 3,60? Hã? Pois é, nada se corta no chão com precisão de mais de 5 centímetros. É uma demonstração de imaturidade e incompetência. Não façam isso, não. Então, essa base para 720 toneladas, nessa parece que é uma areia siltosa, vai ter 3,60 m, e daqui lá. Então, abri o fuste, que deve ter sido 1 metro, não me lembro. Agora, vou alargar a base 3,60 m. O que é que se faz? Desce um pruminho, coloca um prego lá embaixo no fuste, centrinho, e dá um arame para o poceiro, que ele chama de giro, é o raio. Dá um arame e marca com um nozinho. Né? Então, ele põe o arame na cabeça do prego e vai cortando e vai acertando o ciclo. Fica muito bonita a base. Fica uma coisa muito caprichada, é uma escultura. Quem faz base, então, oval, fica lindíssima. Tá? Eu tenho fotos, aí eu vou mostrar. Muito bem. Com o cálculo da base, o próximo passo alguém podia ver para mim, cálculo da altura da base. Ora, nós já vimos que a altura da base vale a altura do tronco de cone mais o calcanharzinho. A altura do tronco de cone, já acabamos de deduzir, vale 0,86, que é a metade da tangente 60, que multiplica base menos fuste. Já chamando a atenção para o próximo capítulo, que é base oval, que é base de divisa. Como eu vou botar, ou seja, sempre ver um pilar na divisa, se eu fizer a base centrada, que seria bom, eu vou evadir o vizinho. Isso é rigorosamente proibido.
Já vários casos, já foi até perito de conflito entre vizinhos. O vizinho foi fazer a obra dele, estava cheio de base dos vizinhos e tal. E teve um caso que eu até achei que foi proposital. Ele parou a obra. Falou, e entrou na justiça, falou, olha, lucro cessante, estou perdendo dinheiro porque o vizinho invadiu. Acabou pagando a obrinha dele só com a indenização do vizinho. Então, o arquiteto não vai colocar um pilar a 2 metros da divisa, fica um pilar no meio da sala, ele coloca lá. Nós é que temos que dar um jeito de trazer o nosso tubulão para cá. Mas cada vez que você traz o tubulão, vai dar um momento grande, né? Vai dar uma viga de equilíbrio que vai pressionar aqui. Então, a gente ovaliza a base para chegar ao máximo para perto da parede. Então, vai ser o capítulo próximo que encerra o item, eu acho que é uma forma bem legal, de tubulões. Então, vejamos. A altura do tronco de cone vale, alguém já calculou? Base 360, me dá o fuste lá, calculado. Se não acharem, a gente calcula rapidinho, a raiz quadrada de 720, que dividido por 392,5. 1,40. Então, a altura da base deu... Alguém já calculou o fuste lá nos primeiros passos da aula? O fuste? Ah, não, a altura da base. 189,2, ou seja, 1,90 m. Entrando-se naquela tabelinha, para cargas de acima de 500 toneladas, o calcanhar é 20 centímetros. Então, vai ser 1,90 m mais 0,20 centímetros, né, 20 metros, dá 2,10 metros. 25. Para resolver a questão da divisa, nós temos alguns artifícios, que é referir tudo à divisa. São 3 parâmetros. C1, que é a condicionante que vem de código de obra, que vale o limite do código de obra em cada estado, mais a metade do fuste, que eu ainda não tenho. Por que eu não tenho? Porque eu tinha o fuste com a carga de 720 toneladas. Agora vai aumentar pela condição de equilíbrio, ou seja, vai criar um braço de alavanca. A segunda condicionante, C2, que está presa aos 5 centímetros que eu devo deixar de um rodapé até a divisa, na expectativa de que o vizinho faça a mesma coisa. Que vale metade da base oval, agora é chamada de B minúsculo, porque B maiúsculo caracteriza a base grande e circular, que se eu for usar ela, vai dar um braço de alavanca muito grande. Então eu vou reduzir ao máximo. Só que essa redução, ela tem um limite. Eu não posso fazer uma base fininha e muito estreita, não é bom para o solo. Inclusive, essa relação é bom que seja 3 vezes. Ou seja, A deve ser menor ou igual a 3 vezes B. É bom que a base tenha 2 por 6, mas não 2 por 8. Não é obrigatória e nem rigorosa, mas é bom que ela não seja tão longa. Então, são 2 condicionantes. A primeira é que a largura B minúsculo seja menor do que 1,5 vezes o fuste. Alguns autores até dizem, olha, menor do que 2 vezes, menos não. E aquela condicionante. Muito bem, lembrando desse artifício, tudo vem para a divisa. Lembrando-se que é bom deixar 2 centímetros da divisa, não encostar a sua obra no vizinho. Pode-se calcular, adotando o segundo artifício. Qual é? Ora,
Baseado na equação de equilíbrio, eu chego ao cálculo da reação que eu tanto procuro, que vale a carga que eu conheço, o vão entre pilares que eu conheço, vão entre pilares que eu conheço, mas não conheço, então, o braço de alavanca, que é a excentricidade. Por ter uma equação e duas incógnitas, eu uso o método numérico. Vou adotando valores. Até que o valor adotado e o calculado gere um erro só de 10%, que é muito tolerável. Por quê? Porque na engenharia de fundações eu tenho um erro, ou um coeficiente de segurança de 2 ou 3. Então eu posso errar 200 ou 300%, tá bom. 10% está razoável. Se eu tiver tempo e paciência, eu vou recalcular até esse erro ficar menor. Nesse caso, chegamos a 1%, que está muito bom. Os programas calculam 0%. Então vejamos, o que eu preciso mesmo? Calcular essa reação. Para calcular, eu preciso do braço de alavanca. Ora, o que é esse braço de alavanca? É o C1 ou o C2, o maior, menos o Pzinho. O que é o Pzinho? É 2 centímetros que eu vou deixar na divisa e o pilar que eu sempre tenho, nesse caso foi 1 metro, 1 por 1. Meio do pilar, que dão 52 centímetros. O C1 é fácil de calcular. É 50 mais o fuste adotado, novo fuste, dividido por 2. Então, eu recalculo o fuste através de uma fórmula simplíssima. Tenho o R adotado. O R adotado, por questões puras de experiência, eu posso trazer para vocês uma indicação atalha. 15% normalmente resolve na primeira rodada. Então eu subo a carga em 15%, que geralmente numa primeira rodada eu mato, se não, numa segunda. Se não passasse, se desse mais de 10% de erro, eu vejo se o erro foi para mais, eu diminuo lá em cima. Se o erro foi para menos, eu aumento lá. Em vez de usar 15%, uso 20% ou uso 10%. Muito bem. Fazendo isso, eu calculo C1, que é simples, e C2, que é o B pequeno, por gentileza, corrijam aí. B minúsculo, não é o B grande, B minúsculo. Pzinho eu tenho, que é metade do pilar que eu tenho, é tranquilo. C1 eu tenho, porque eu já calculei o fuste, tenho. E o C2 vem dessa condição, que o B deve ser menor ou igual a 1,5 vezes o fuste que eu já tenho. Se quiserem afinar mais, põe o F adotado. F adotado, FA, para não confundir com o fuste original. Tendo isso, jogo o Ezinho na fórmula, calculo a nova carga que seria se eu tivesse acertado. E parece que acertamos. A nova carga, cuidado, hein? Aqui é a carga original do pilar. Eu vou comparar o que seria com o que eu adotei. Deram 838 toneladas, comparado com as 828, passou. Daqui para frente agora é só calcular o fuste final, se tiver variação, a base final e a gente ovaliza na próxima aula. Tá bom? Muito obrigado e até lá então.